Meu Senhor, aqui estou, te agradeço o que sou, pois formaste todo o meu interior. Tu diriges meu andar, me proteges ao deitar, mesmo antes que eu fale, tu já ouves minha voz. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Para onde eu irei? Onde eu me esconderei? Para onde fugirei da tua face? Se voar até o céu ou descer até o mar, tua mão me guiará, tua destra me susterá. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Oh Senhor, amém, Jesus. Maranata. Vocês acertaram logo de primeira, não tem história de ai, foi fraca. Muito bom. Louvado seja Deus. Estamos aí mais uma vez com a oportunidade de abrirmos a palavra de Deus em público para a gente se deleitar, se alimentar. A gente veio aqui hoje comer, certo? E como é que a gente pode comer a palavra de Deus? A gente pode comer a palavra de Deus como a gente come baião de dois, que é como? Aquela pratada grande e a gente enfia para dentro e enche o bucho. Quando chega aqui, a gente para, porque está cheio, certo? Esse é o jeito correto de comer? Não.
certo? Eu não sei, caviar, eu não sei exatamente, caviar é o que é o ovo de peixe? Certo, vamos pensar assim, um prato daqueles franceses bem elaborado, que é só um tiquinho. Você come rápido ou você come devagar? Devagar, certo? Então hoje a gente vai degustar a palavra de Deus, mas sem pressa, tá bom? Para os irmãos que não me conhecem, meu nome é Danilo Saraiva, sou membro da igreja lá da Serrinha, certo? E eu gostaria, sem mais delongas, de convidar os irmãos para ir para a palavra de Deus. Na verdade, eu preciso de uma delonga primeiro. Antes de abrir a Bíblia, eu queria, irmãos, por que eu vou pregar sobre esse assunto que eu vou pregar hoje? Por causa do último sermão que eu preguei aqui, que foi num domingo. Quem esteve aqui, viu que foi um negócio bem interativo, né? Casos de família, a gente ficou sabendo alguns pormenores que uma leitura rápida da Bíblia não daria para você pegar. A gente passeou pelos 4 evangelhos, numa mesma cena, e a gente pegou informações, né, a respeito daquele evento. Na verdade, em 3, um não falou sobre o assunto, né? Em 3 evangelhos, a gente conseguiu pegar uma visão mais ampla, certo? E qual a importância disso? Mais até do que as informações que foram obtidas ali. É a Bíblia. Se você lê de qualquer jeito, você não vai pegar as informações corretas. Por que a mensagem inicial, o hino inicial foi a tua palavra? Porque a mensagem agora, o foco é a palavra de Deus. A gente vai ver um exemplo de informações que estão contidas na palavra de Deus, que se a gente ler de qualquer jeito, pode ser que a gente não entenda. Tá bom? E aí eu queria saber de vocês, levanta a mão quem já ouviu falar da história ou parábola do bom samaritano. Um bocado de gente. Ótimo. Então vamos lá. Fala sobre o quê? Oi? Vixe, aí agora fala alto que eu sou parcialmente moco. Alguém que ajudou alguém. Alguém pode complementar? Também. O quê? Mais alto. Essa daqui mais alto só que se for com o microfone. O cara foi assaltado, bateram nele, levaram tudo. Várias pessoas que deveriam ajudar e não ajudaram. E o bom samaritano ajudou. Moral da história. Se eu pudesse ler mentes, eu entenderia o que tu falou. Mas se tu falou alguma coisa, eu vou até lá, porque a voz é bonita do rapaz. Espera aí. Qual é o teu nome, irmão? Márcio. Que é Márcio? Ele disse assim, ó, não julgue o livro pela capa, só por onde a pessoa nasceu. Por quê? Porque no caso, quem estava caído era um judeu e quem ajudou foi um samaritano. Existe rixa entre judeu e samaritano. E ali Jesus mostrou que o samaritano era o bonzinho da história. Vocês já ouviram uma frase? Eu vou falar uma frase, vocês me dizem. Levanta a mão quem achar que essa frase tem tudo a ver com essa passagem. Fazei o bem sem olhar a quem. Parece que é sobre isso que está sendo falado, né? Onde é que está essa história? Lucas, capítulo 10, verso 25. A gente vai ver se Jesus está ensinando para nós sermos como o samaritano. Se a moral da história é: sejam vocês o samaritano e façam o bem sem olhar a quem. Repito, se alguém lê a Bíblia e tira esse ensinamento, presta bem atenção. Este ensinamento é um ensinamento bíblico. Jesus quer que nós façamos o bem para as pessoas.
independente de qualquer coisa? Se eu li isso daqui e eu entendi isso e vou viver isso, poxa, significa que valeu a pena ler, certo? O ponto é, Jesus estava realmente ensinando isso? Ele estava falando sobre o quê? Certo? Então, é isso que eu convido os irmãos, nesta maravilhosa refeição, nesta ceia que o Senhor preparou. Vamos comer? Vamos? Lucas capítulo 10, verso 25. Quando encontrarem, digam amém, bem forte, como quem está vivo. Ótimo. Vamos fechar os olhinhos e pedir o poder do Espírito Santo. Oremos. Maravilhoso Deus. Estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra aberta. A gente tem um prato selecionado aqui para a gente se alimentar. A gente não tem todo o tempo do mundo, infelizmente, Senhor. Portanto, meu Pai, faz o Teu milagre. Vai até onde, que a gente vá até onde a gente consiga e o Senhor complete. Para que a gente aqui saia na certeza de que não foi Danilo, não foi algum participante, mas o Senhor Jesus Cristo se fez presente aqui através do poder do Teu Santo Espírito e nos ensinou como um pai querido ama um filhinho amado. Por favor, Senhor, faz este milagre, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu falei, alguém já ouviu falar da história ou parábola? É porque algumas Bíblias, na sua tem um títulozinho aí. Está escrito o quê? Alguns têm a parábola do bom samaritano, a parábola do samaritano, outros só falam o bom samaritano. Por quê? Os elementos que são descritos aqui, eles são de uma riqueza de detalhe tão grandes que dá a entender que isso possa não ter sido apenas uma parábola, mas uma história, certo? Elementos de descrição geográfica, de situação socioeconômica da época, tudo isso daqui fica aquela dúvida se foi de fato uma história inventada ou uma história narrada de algo que aconteceu. Mas o fato é, quando tem assim, o bom samaritano, qual é o número do versículo que vem logo abaixo? Verso 25, certo? Mas a história do bom samaritano começa lá no 30. E sabe por que muitas pessoas entendem a história de um jeito? Porque elas só param para reparar quando a história começa. Mas a gente tem que entender, essa história, ela foi contada por um caba muito inteligente, muito sábio e com intenções que iam além daquele momento, para dar um ensinamento além daquele momento, certo? Mas ela começou com um propósito. E qual é o propósito? Está lá no verso 25. Como é que começou a cena? Olha, presta atenção. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Então vamos lá. Primeira coisa, se o homem se levantou, é porque ele não estava em pé, certo? Óbvio. Ele poderia estar deitado? Ele poderia estar sentado? O fato é, independente de ele estar sentado ou deitado, levanta. Olha, levantou. Por que ele levantou? Me diz, se Jesus estivesse sentado, se todo mundo tivesse sentado, ele levantaria a voz dele para falar. Mas se ele levantou, é porque existia um outro que estava de pé. Está enxergando a imagem? Aqui é o mundo real. Não é história, não é parábola, não é conto da carochinha, certo? Algo que aconteceu no passado, onde existia um homem que estava pregando e um outro se levantou. Se levantou para quê? Aí tu repara aqui, você se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Pode sentar. Quando ele se levantou, ele levantou com um objetivo, pôr Jesus à prova. Tem algum professor aqui? Não. Tem algum aluno aqui? Ótimo. Alguém já fez prova alguma vez na vida? Já? Prova? Vamos aqui pensar aqui uma coisinha.
refletindo sobre prova, tá? Você tem um professor que acredita, você sabe que ele acredita que o mundo surgiu através de uma grande explosão e que no meio do caos gerou uma coisa linda dessa daqui, certo? Ele acredita que o universo foi criado por uma grande explosão e a vida veio de forma aleatória por milhões de anos. Tá bom? Você acredita nisso? Mas a prova é de ciências. E o professor foi quem fez a prova. E você é daqueles que, se não tirar um 10, você leva chicotada do seu pai. Então, independente de qualquer coisa, você tem que sair dali com um 10. E a primeira questão: como surgiu a vida? Item A, através de uma explosão e caos e milhares de anos. Item B, um grande projetista, onipotente, onisciente, criou tudo. Qual a resposta correta? Tá vendo? Ó, acima de toda a prova existe uma questão correta. Acima de toda a prova. Mas se você quiser tirar o 10, tu vai ter que dizer qual é o item? A. Quem é que tem a resposta certa? O professor. O cara que dá a prova, ele tem tanto a pergunta como a resposta. Ficou claro isso? Ficou claro isso? É só para entender, porque se a gente lê a história e não entende que ali é uma prova, a gente pode tirar conclusões precipitadas. Então vamos lá, ó. De novo. O cara se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Como é que se põe Jesus à prova? Fazendo uma pergunta. Mas o professor, ele tem tanto a pergunta como a resposta. Eu quero saber se você vai acertar a pergunta que eu vou fazer. Se fosse assim, ó, ele se levantou com o intuito de querer informação, de querer salvação, ele está buscando aprendizado. Aí não, é outro esquema. Mas ele não estava querendo isso. A intenção dele é: eu vou jogar aqui uma pergunta e eu quero que ele responda certo. Entendeu isso? Então bora lá, continuando. Se tiver alguma dúvida, é porque você não mastigou direito, e se você engolir vai fazer mal, tá bom? Então, ó, mastigando com calma, mastigando bem devagarzinho, sentindo cada nutriente aqui da palavra de Deus. Voltando: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta. Uma outra coisa, crianças, enquanto vocês estão na escola, prestem bem atenção no que o tio vai falar, tá? Existe uma coisa que desgraçou a minha vida. Eu poderia ser uma pessoa muito mais inteligente se um dia eu fosse para uma igreja e uma pessoa balançando a Bíblia me falasse o que eu vou falar agora. Presta atenção. Quando a gente aqui, esse pessoal aqui mais antigo, ia para a escola, o objetivo do professor era cuspir informação na cabeça do aluno. E informação era só para quê? Para depois o aluno conseguir cuspir numa prova. Para depois passar e pronto. Como é que faz isso daqui? Não sei, isso daí foi no bimestre passado. Eu já fiz a prova, já esqueci. E a gente, quando vinha assim uma questão dessa daqui, quando tinha uma pergunta, o que era que a gente fazia? Era assim, a escola na minha época era assim, ó, tinha um texto bem grande. Aí vinha a primeira pergunta: o que foi que ele fez? Aí você vai lá em cima e fulano fez não sei o quê. Aí eu, o que foi que ele fez? Aí eu ia na resposta lá em cima: fez isso, aquilo outro. Próximo. E nós fomos treinados a buscar respostas sem antes dar a devida preocupação com a pergunta. De novo, quando uma pessoa faz uma pergunta, não sai correndo atrás da resposta não. Pensa na pergunta. Essas questões de Enem e tudo mais, a maioria das pessoas que erra porque não entendeu a pergunta. Não é porque não sabe a matéria não, é porque não entendeu a pergunta. Tá? E a gente, quando lê a Bíblia, que lê uma pergunta, a gente vai logo procurar a resposta. Isso é natural.
mas não é correto. Vocês já repararam que absurda é essa pergunta? Qual é o absurdo dessa pergunta? Olha que pergunta o cara faz. Mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? O que é que tem de absurdo aqui? Vamos lá. Fazer. O que é que eu faço para herdar a fortuna do Bill Gates? Como é que eu faço? Me ensina, por favor. O que é que eu faço? O que é que uma pessoa precisa fazer para ser herdeira de alguém? E como é que eu faço para... o casar, né? Eu não posso casar com Bill Gates. E ele já é casado, bem casado também. Certo? Olha, não dá para você vir com essa historinha de que eu faço... Não, gente, é nascer. Nasça, filho do Bill Gates, que aí você vai ter a herança dele. Mas como é que eu faço para nascer? Não tem como. Se alguém descobrir, me avisa. Tá? Porque aí existem outros para a gente dividir, Elon Musk e outros mais aí milionários para a gente tentar pegar a herança deles. Mas, gente, ele está dizendo assim, o que é que eu faço para me tornar herdeiro? É absurdo, ninguém faz nada para ser. Ou você nasce ou você não nasce. Tá entendendo? E a gente às vezes não repara que isso foi uma pergunta absurda. Mas, mais estranho ainda, é quando eu continuo aqui e vejo a resposta de Jesus no verso 26. Então Jesus lhe perguntou, e aí vem uma coisa especial de Jesus que endossa o que eu estou falando. O que é mais importante do que a resposta? A pergunta. Por isso, chegue para Jesus e faça qualquer pergunta para tu não ver se ele vai te responder com uma outra pergunta. Porque é a pergunta mais profunda do que a resposta. Difícil de entender isso, né? Mas você vai daqui lembrando disso. A pergunta é mais importante do que a resposta. Certo? Então vamos lá, ó. Jesus joga para ele uma outra pergunta. O que está escrito na lei? Como você a interpreta ou como você entende? A isto ele respondeu. Ou seja, eu estou aqui para responder. Ele não está prestando atenção nas perguntas. A isto ele respondeu, verso 27. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. O que é isso, gente? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o resumo do quê? Dos 10 mandamentos. Certo? Então, essa foi a resposta de Jesus ou a resposta do doutor da lei? Do doutor da lei. A qual pergunta? O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Fazer, herdar. Aqui ele não está falando de fortuna. Vida eterna é o quê? Começa com salvar e termina com são. Muito bem. Salvação. Então vamos lá, qual é o fazer ou qual é a obra que eu faço para ganhar salvação? Olha a pergunta, a proposta do cara é salvação por obras. Qual seria, fechando a Bíblia, pelo conhecimento que você tem de Jesus Cristo, qual seria o ensinamento ou a resposta correta? Qual a obra que eu faço para garantir a salvação? Jesus diria o quê? Jesus diria o quê? Guarda a lei? Ele diria o quê? Que homem? Crer. Não tem nada que eu faça para garantir a minha salvação, porque a salvação ela vem pela graça. Não é de mim, é pela graça, certo? Isso é o que a gente aprende, né? Então vamos lá, a gente recebeu o ensinamento de Jesus de que a salvação é pela graça, pela obra dele. Mas o doutor da lei aqui pergunta para o Jesus, o que é que eu faço para garantir a salvação? Jesus diz assim, o que é que tu lê aí, como é que está na lei, como é que tu entende aí, como é que tu interpreta? Aí o cara diz, guardar os mandamentos, os 10 mandamentos. Aí Jesus diria o que para ele?
Não, macho, não é assim não. É pela graça. Ele iria corrigir, né? Mas o que foi que aconteceu aqui? Depois que ele diz no verso 27, Jesus no 28 diz assim, ó, então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Senta. Próximo. Deixa eu continuar aqui falando. Não dá a entender que Jesus concordou com ele. Então pronto, gente, eu posso pegar aqui agora a Bíblia e dizer para vocês, Jesus ensinou que guardando os mandamentos a gente herda a vida eterna. Porque foi Jesus que falou, respondeste corretamente. Tá vendo? E olha, eu não sei, mas olha que isso aqui é um prato cheio para alguma pessoa pegar a Bíblia e mostrar, tá vendo aqui, ó? Como é que você iria rebater um negócio desse se está dizendo bem claro que foi Jesus que disse? Guarda os mandamentos e tá certo, e você ganha, herda a vida eterna. Aí você não prestou atenção que qual é a resposta correta? Com que parâmetro? O parâmetro que o cara trouxe. Na tua prova que tu botou para mim, a resposta certa é essa. Não é a verdade. Ele chegou com o intuito de pôr Jesus à prova e Jesus devolveu para ele a resposta correta no gabarito dele. Porque era isso que ele cria. E Jesus dispensou. Pronto, tá bom, chega. Só que aí o cara, ele quis um algo mais. Ele não se contentou só com essa resposta e disse assim, ó, no verso 29. Mas ele, querendo justificar-se, e aí vem uma outra coisa também que é uma palavrinha chave aqui. Justificar-se, tornar-se justo. O que é a justificação? No momento em que a graça foi dada a cada um de nós, todo aquele que aceita pela fé essa graça é tornado justo. A justificação não é algo que eu faço, é algo que Jesus faz em mim. Ele pega a justiça dele e joga em cima de mim. Eu sou justificado, eu não me justifico. E o que é que o cara estava querendo fazer? Ele estava querendo se justificar. E ele insistiu com Jesus. E ele disse assim, ó, mas quem é o meu próximo? E aí, se tu tá dormindo, se tu não tá prestando atenção, tu vai perder. Pode ir para casa. Porque presta atenção, ó, a pergunta que o cara fez, quem é o meu próximo? Essa pergunta é relacionada a quê? A situação lá de cima que ele diz assim, ó, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E você vai ganhar a vida eterna. Aí ele pergunta, e quem é o meu próximo que eu devo amar como a mim mesmo, para que assim eu possa garantir a minha vida eterna? O cara está perguntando, eu preciso fazer o bem para quem? Para que eu possa ganhar a salvação. Aí Jesus chama o sujeito para mais perto, igual aquele pastor lá, chegue mais perto, e vai contar uma história. Certo? Então, agora eu gostaria que primeiro a gente entendesse qual o contexto da história do bom samaritano. É um contexto de salvação e obras. Certo? Esse é o contexto da história. Essa história vai ser contada para passar uma lição para esse cara nesse contexto. Certo? Então vamos lá. Começa dizendo assim, Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém. Aí eu preciso agora de um homem. Um homem. Pode ser menino também. Pronto, então vem aqui, ó. Ele estava saindo da cidade de Jerusalém e indo para qual cidade? Jericó. E esse caminho é é uma descida assim, ó. Certo? Essa estrada por onde esse homem andou nos tempos de Jesus, ela ainda existe, ela ainda pode ser visitada e percorrida. Não é uma estrada que passa carros, mas é uma espécie de resquício arqueológico. Ela ainda existe lá. Você saindo de Jerusalém e indo para Jericó, é um retão, uma ladeira descendo assim, ó, onde você desce 1000 metros, a distância de altitude, né? A diferença de altitude. Jerusalém está aqui,
e Jericó está a 1.000 metros de distância. E em 25 quilômetros você faz esse trajeto. E essa estrada de Jerusalém a Jericó, ela era conhecida nos tempos de Jesus como sendo um local muito perigoso. Então pronto, ele estava indo para onde? Para Jericó, numa estrada perigosa, que todo mundo sabia que era perigosa, e ele estava cheio de gente com ele? Não, ele estava sozinho. O bicho é corajoso. Ou é corajoso ou é doido. Mas ele está indo, ó. Vai, chega só ali no terceiro azulejo ali, perto da cadeira. 1, 2, 3. Eita, no meio do caminho, vem, vocês têm cara de marginal, vem. Vem. A participação de vocês vai ser rápida. Ó, aí o que acontece, ó, vai devagar, vai. E caiu nas mãos de alguns ladrões. Vai, faz cara de ladrão. Estes, depois de, não precisa fazer isso daqui, tá? Depois de, simbolicamente aqui, né, tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se. Vai. E aí, ó, agora tu pode ficar aí bem confortável na Shon. Certo? Vai, pronto. Ele está rindo assim, mas ele está caído no chão, semi-morto. O que é semi-morto? Você olha assim e diz assim, rapaz, está morto ou está vivo? Não sei. Pode estar morto, pode estar vivo. Não dá para saber. Mas o que acontece? No verso 31. Por casualidade, um sacerdote... Vem, Fatinha. Vem. Por casualidade, um sacerdote, pessoa respeitável, conhecida na igreja, estava descendo por aquele caminho, ou seja, estava indo no mesmo caminho. E vendo aquele homem, passou de largo. Não, de largo, tu foi bem por ali assim, ó. Vai. Não, está muito perto, muito perto. Vai que ele diz assim, ajuda aqui, sacerdote. E agora aqui vamos parar só para uma reflexãozinha. Obrigado, Fatinha. O que é que passa no teu coração quando tu vê que o sacerdote, o cara era um judeu, logo o sacerdote, como se fosse o pastor do cara, tá vindo o pastor ali, vai ajudar. E o que é que ele faz? Passa de largo. Vai lá, me diz, no teu coraçãozinho, vem um sentimento bom ou ruim? Ai, como a gente é rápido para julgar, né? Bicho rei safado, né? Como é que... Sepulcro craiado, essas coisas assim você pensa, né? Inseto verde ruim do cão das costas oca, né? Só que, e se eu disser para você que o sacerdote não ajudou ele por ser fiel a Deus? Né? Motivação, eu sou fiel a Deus. E ele era um sacerdote. Se um sacerdote tocasse no corpo de um morto, ele ficava impuro. Se alguém tocasse no corpo de um morto, ficava impuro. Ia lá para o santuário, e lá o sacerdote ia purificar ele. Mas ele era o que purificava. Imagina a complicação que ia dar. Então, olha, meu filho, pode até ser que tu esteja vivo aí, mas eu não sei. Se eu for verificar e tu estiver morto, eu me contaminei. É melhor não. Agora eu pergunto, se fosse o filho do sacerdote, ele saía e ia embora? Sabe se ele poderia fazer algo, nem que fosse um galho para cutucar, ou esperar alguém dizendo assim, ei, verifica, por favor, verifica se ele está vivo. Ou então se contamina mesmo e depois que se resolve, porque é a vida do filho dele, certo? Isso daqui gera uma reflexão. Primeiro para a gente, que a gente é rápido em julgar, certo? Segundo, porque às vezes as boas motivações são aquilo que enchem o... Dizem, né, culturalmente, que o inferno está cheio de boas intenções. Ele tinha a intenção de ser fiel a Deus. E lembre-se, essa fidelidade à palavra, certo? A letra, o que a ensina diz? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você pega aqui uma passagem e você vai se crer fiel àquilo ali sem o Espírito,
corre um certo risco de você, querendo fazer o bem, fazer algo de errado. Querendo obedecer a um pedaço da vontade de Deus, você rejeita um pedaço maior da vontade de Deus. Portanto, não vão até a palavra de qualquer jeito, porque só a letra, ela mata. A gente tem que ir com o Espírito, certo? E aí depois o que aconteceu? Nossa, quem diria que eu passaria o culto todinho deitado, né? E aí, ó, verso 32. De igual modo, agora é tu, vem. De igual modo, um levita, ó, canta na igreja, serve, recolhe dízimo, trabalha, é o coroinha do sacerdote. Tava vindo aqui, ó, também, ó, por aqui, ó. Pode vir aqui, ó. O que foi que o levita fez? Ele descia por aquele lugar. E vendo, fez o quê? A mesma coisa que o professor dele fez. Passou de largo e não ajudou. Certo? Como aqui é um retão, certo? Então, dependendo do ponto em que ele caiu, poderia ser que de longe você consegue enxergar o que está acontecendo. Certo? Não estou dizendo isso, a Bíblia também não diz isso, mas daqui a gente pode tirar uma reflexão também. Se o levita viu o professor fazendo e ele copiou, né, é um risco de você não olhar para modelos humanos, certo? Mas aí vem o seguinte, o próximo, 33. Aí agora eu preciso... Joel, vem. Tem cara de samaritano. Certo samaritano que seguia o seu caminho. E é interessante que seguia o seu caminho não é de igual modo, não é... sabe? Ele já foi descrito diferente. Por quê? Porque ele estava acostumado com isso, mas ele não estava ali curtindo a estrada como os outros. Era como se ele estivesse andando perto da estrada. Porque era como se essa estrada que foi feita por judeus, que na verdade foi feita por romanos, mas que era de uso dos judeus, essa estrada era indigna para ele. Então ele estava vindo um pouco mais de lado. E aí, seguiu o seu caminho, passou perto do homem. E aí, ó, chegou e a gente sabe o que é que ele faz. Ele vai lá, tem compaixão do cara, ele dá um tratamento, pega ele, leva ele no seu animal e depois vai... E depois que bota no seu animal, leva para casa, leva para onde? Para uma hospedaria, certo? Lá ele fala umas coisas para o dono da hospedaria, depois vai-se embora. E aí, você vê, ó, sacerdote, levita, samaritano. Quem foi que ajudou? Samaritano. Lembre-se da rixa que existia entre judeus e samaritanos. O cara menos provável de ajudar foi o que o ajudou. Aí, vamos pular aqui uns versinhos e vamos para o verso 36. Porque lembre, por que Jesus está contando essa história? Agora eu queria... Joel, volta aqui, volta tu também. Juca, vem cá, por favor. Ó, fica aqui, Juca, rapidinho. Existe o mundo real e existe o mundo da história, tá? No mundo real tem Jesus com o microfone falando para o doutor da lei. O doutor da lei perguntou: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quer saber quem é teu próximo? Vou contar uma historinha aqui. Aí ele fala do homem que caiu nas mãos dos salteadores. E ele fala que veio um sacerdote, veio um levita, depois veio um samaritano. E aí ele diz: quem te parece ser? Olha o verso aqui, ó, no verso 36. Então Jesus lhe perguntou: qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O intérprete da lei respondeu. Presta bem atenção. Jesus fez uma pergunta.
Você, ao invés de refletir na pergunta, já quer ir logo para o 37. A maior falta de compreensão que acontece, o maior motivo da falta de compreensão dessa passagem é porque você vai do 36 para o 37, sem parar para pensar no 36. Porque aí você no 37 diz assim, ó, o que usou de misericórdia para com ele. Foi quem que usou de misericórdia? O samaritano. Aí Jesus diz assim, ó, vá e faça o mesmo. Seja como o samaritano. Ajude alguém sem olhar a quem. Fechou. Ficou bonitinho, né? É isso mesmo que ensina, né? Agora vamos refletir no 36. Qual desses três lhe parece ter sido o próximo? De quem? Essa pergunta de Jesus, ela nasce na pergunta que o doutor fez. Quem é o meu próximo? Ele quer saber quem é o próximo dele. Jesus, ao contar a história, diz, quem te parece ser o teu próximo nessa história? Não. Quem te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus não diz quem te parece ser o teu próximo. Ele diz quem te parece ter sido o próximo do que caiu nas mãos dos salteadores. Isso daqui, meus queridos, é uma técnica que Jesus usou e que muitos de nós usamos quando a gente vai contar a historinha para a criança. Existe eu, existe a criança. E eu quero que você entre na história, para você se empolgar mais. E eu digo, existia um lindo príncipe chamado Juca. Aí ele, com o seu cavalo possante. Aí lá está o Juca pensando, ele no cavalo, certo? Essa estratégia é você colocar a pessoa dentro da história. Quando ele diz assim, ó, quem parece ser o meu próximo? Quando Jesus conta essa história, ele diz assim, e aí? Quem tu acha que é o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Quando ele faz isso, ele está só juntando o personagem da história com o personagem da vida real. Para quê? Para que entendam, existem dois personagens principais. Um é você e o outro é o samaritano. Mas quem que está te contando a história? Jesus. Presta bem atenção. Nessa historinha, na história real, existem duas pessoas, Jesus e o doutor da lei. Na historinha do bom samaritano, existem duas pessoas principais, o que caiu nas mãos dos salteadores e o samaritano. Quando Jesus faz essa pergunta e une esses dois, o objetivo dele é revelar quem é o samaritano. Só que, se você é bom de Bíblia, você sabe que existem vários símbolos aqui, na história do que o samaritano fez, que se aplica a um personagem que você conhece bastante. A gente pulou, mas a gente vai voltar no verso 33, diz assim, ó. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. Em algumas Bíblias diz assim, ó, moveu-se de íntima compaixão, certo? E aí, aproximou, fez curativos nos ferimentos, aplicando duas coisas, óleo e vinho. Vinho é símbolo de quê? Vinho, Semana Santa, sangue de Cristo. O que é que o samaritano usa para curar ele? Sangue, que é o símbolo de sangue de Cristo, o vinho, e óleo, que é símbolo do Espírito Santo. Depois, colocou aquele homem no seu próprio animal, carregou sobre si aquela pessoa, levou-o para uma hospedaria, ou seja, não levou para o céu, já já a gente vai saber o que é essa hospedaria, em termos simbólicos, tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, ou seja, antes da conta do cara ser fechada, logo no começo, ele pagou o preço por ele. Ele devia esse dinheiro para o cara? Não, nem sabia quem era, mas ele pagou o preço. E ainda disse mais, separou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse, cuide deste homem, e se você gastar algo mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Quem é essa figura? Que pagou antes, que prometeu que iria voltar, para trazer reembolso,
para aqueles que estão trabalhando para ele. Quem é o bom samaritano? Ó, casa a história. E aqui quando a gente entende, agora, Jesus está contando uma história, onde o bom samaritano é ele. Ele responde a esse daqui, ó. Jesus, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? O que é que tu acha que tem que fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então tá bom, vai. Tenta. Não, mas e quem é esse próximo que eu devo amar como a mim mesmo, para que eu possa assim garantir minha salvação? Deixa eu te contar uma história. Tá vendo essa história aí? O que é que esse cara aqui, caído no chão, ele pode fazer para a salvação dele mesmo? O que é que o cara caído nas mãos poderia fazer pela sua própria salvação? Nada. E sabe o que ele está retratando aqui? Na nossa vida. Primeiro, existe você que está nos seus afazeres diários, sei lá o que é que tu ia fazer lá em Jericó. Mas o fato é que Satanás ele aparece como inimigo, como aquele João 10:10, que vem senão para roubar, matar e destruir. E ele te pegou, e ele te jogou no lamaçal do pecado. E lá o que é que você poderia fazer? Nada, perdido. Mas aparece o samaritano. E o samaritano ele vem e ele te estende a mão. Deita aí rapidinho só para ensinar para o pessoal o que é graça. A palavra graça é nada mais, nada menos do que isso daqui, ó. Simbolicamente, eu vou explicar o que é graça. É isso daqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, explica o que é graça. É você fazer por alguém aquilo que essa pessoa não conseguiria fazer sozinha, certo? Então apareceu o samaritano, chegou, tirou ele do lamaçal do pecado, não curou e levou para o céu, mas levou para um local no meio do caminho entre o mundo de pecado e o paraíso. Que lugar é esse? A hospedaria. A hospedaria é o quê? A igreja. Na igreja, ele encontrou pessoas. E chegou aqui, ó, o samaritano disse para o pecador, não, melhor, disse para o dono da hospedaria, ó, cuida dele. Aí ela pode ter pensado assim, não, mas eu já cuido de muita coisa, eu já cuido de não sei o quê. Não, cuida dele. Não, mas é porque é difícil, não sei o quê. Cuida dele. Mas vai ser difícil? Sim, é para ser. Mas não se preocupe. Tá aqui saúde mental, tá aqui fé, tá aqui esperança, tá aqui o kit completo de quem serve ao Senhor. Eu te pago isso daqui. Mas olha, não se preocupe, porque eu ainda vou te dar algo muito mais. Quando eu voltar, você vai receber uma indenização. E qual é a característica da indenização? A indenização, ela sempre é uma proposta superior ao dano. Se você perdeu 5 mil reais e foi humilhado, a indenização não vai ser 5 mil reais e um pedido de perdão. Vai ser algo muito maior. Então, ele promete para você está aqui, bebê, é para sofrer dano. Porque ele não vai indenizar quem não sofre dano. E aí você, como um membro da hospedaria, fica dizendo assim, irmão, é muito complicado, não dá certo não. Ele não quer nada com a vida não. Não vou me estressar com ele não, é só estresse. Você está dizendo, você está jogando o irmão para fora, mas você também está se colocando para fora. Entendeu? Então aqui, o aprendizado dessa história, ele é duplo, como a vida do cristão. Uma hora, você é o homem que está caído nas mãos dos salteadores. Na outra hora, depois que os seus ferimentos foram tratados, você é colocado do outro lado do balcão, para ser o dono da hospedaria. E o bom samaritano? Constantemente lá fora, trazendo mais e mais pessoas. O bom samaritano não dorme. O bom samaritano não é você. Não é você que convence, não é você que traz. Você é um servo. Aqui não tem muito destaque para o dono da hospedaria. Mas o fato é que ele é quem recebe aquele que caiu nas mãos dos salteadores. Ele é peça fundamental na cura dele. E depois, por gratidão, ele assume o outro posto. E isso é um bufete na nossa cara, para entender que o nosso papel aqui nessa igreja não é para ficar só sentado assistindo.
Quem está sofrendo danos por alguém? Se você não está, o seu cristianismo está quebrado. Você está aqui é para se expor, você está aqui é para cansar, você está aqui é para ser perseguido. Você não está aqui só para o bem bom do ar-condicionadozinho e do ventilador. A gente está aguardando a grande recompensa que vai vir, a indenização. Mas só vai receber indenização quem está agora no dano. Então não fique com medinho de sujar suas mãozinhas. Não fique achando que, dar estudo bíblico 2 horas da tarde do sábado é muito complicado. Gente, tu lá sabe o que é complicado. E se for, ótimo, vai. Para que assim você consiga fazer coisas mais complicadas ainda. Para que você possa receber dano. Para que então você seja digno de uma indenização. Mas, entende, a proposta superior nessa história, Jesus olha para o doutor da lei e diz: Juca, não é tu. A vida eterna não é sobre você. Porque olha onde tu está na história. Tu é aquele homem lá. Não há nada do que você possa fazer, a não ser clamar com esperança pela vinda do samaritano, que é Jesus Cristo. Amém? Entende que esse ensinamento não está falando a favor de obras que garantem salvação. Entende como Jesus passa uma história que leva uma reflexão e como a gente não consegue entender isso numa leitura rápida da Bíblia? Amém. Obrigado. Então, que a gente saia daqui, agora a gente vai ter um louvor especial, mas que isso daqui, gente, é um exemplo de como a gente pode sair nutrido espiritualmente ao mastigar e se deliciar com a palavra de Deus. Então, aproveite a sua Bíblia e leia com calma. Vá para o Google, faça outras pesquisas, faça perguntas, mas saboreie a palavra de Deus e você vai sair daqui muito nutrido. Amém. Enquanto a irmã canta, eu vou ficar aqui em espírito de oração por todos nós. O silêncio toma o ar, eu me achego a ti. Quero oferecer todo o meu ser, vem me abençoar. Eu vou trazer a você muito mais que canção, trazer o meu coração. Tu buscas me encontrar pra poder perdoar. Estás olhando pra mim. Estou voltando pra coração, Cristo, arrependido dos meus maus atos, te peço perdão. De coração, Cristo, és o Rei sem fim, ninguém pode expressar o que és pra mim. Mesmo sendo eu um pobre pecador, tudo entrego a ti.
Cristo, arrependido dos meus maus atos, te peço perdão. De coração, Cristo, estou voltando pra adorá-lo. De coração, Cristo, arrependido dos meus maus atos, te peço perdão. De coração, Cristo. Amém, Jesus. Vamos ficar em pé? Que a gente possa sentir essa vontade, ou se não vier a vontade, que a gente deixe a palavra de Deus exercer influência, mas assim, ela não faz nada, ela tem que ser aberta, e a gente tem que ter rotina de leitura, hábito de leitura. Um hábito, ele só vai começar quando você começar a fazer mesmo sem vontade, mas tenha curiosidade, se junte com pessoas que têm curiosidade sobre a Bíblia. Assistam filmes que falem de Jesus, séries que falam de Jesus. Tem o The Chosen lá. Gente, The Chosen não é aula de Bíblia, certo? Tem gente que fica vendo filmes e tá cheio de erro. Mas vá até ele para que ele possa te dar curiosidade de ir à Bíblia. A gente precisa de curiosidade para ir à Bíblia, porque sem isso a gente não vai conhecer e a nossa fé vai ser murcha, xoxa. Tá bom? Então, que hoje você possa entregar um presente para Jesus. Vamos fazer oração? Nessa oração, vamos entregar um presente para Jesus? Que esse presente seja hoje. Você pode pensar em oração, pensar em outra coisa, mas a proposta que eu trago é: vamos entregar para Jesus uma espécie de vale-brinde da minha presença com Ele. Um encontro marcado. Uma horinha com Ele, lendo a palavra. Diz assim: Senhor, hoje eu vou me encontrar com o Senhor, para ler a palavra junto com o Senhor. Tá bom? Isso vai ser tão bom, Ele vai gostar tanto. Então, vamos fechar os olhinhos e falar com o nosso Deus. Querido Deus, depois dessa mensagem, Senhor, o que a gente vem aqui colocar é uma proposta de agradecer primeiramente pelo dom da vida, e pelo Teu Santo Espírito comunicar a Tua palavra até nós, Senhor. E vemos, Pai, com gratidão, entregar para o Senhor esse bilhetinho que a gente acabou de escrever pela fé, marcando um horário com nosso Senhor Jesus Cristo, estudando a Tua palavra, Senhor. Não sei, Senhor, ainda por onde o Teu Santo Espírito vai nos encaminhar na palavra, não sei que livro, que capítulo ou que versículo, mas eu sei, Senhor, que vai ser muito bom. Então eu já te agradeço também por isso, Senhor. Que cada um dos meus irmãos aqui presentes também possa entregar esse presente nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa-nos, dá-nos cada vez mais o privilégio da Tua palavra em nossa mente, Senhor, e que assim nós possamos ser transformados por contemplá-la. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado. O irmão Danilo estará à porta para despedir dos irmãos.